Muito buenas noches a todos e a todas. É um prazer muito grande para mim estar neste congresso. Eu não hablo espanhol nem portunhol, pero eu vou, em homenagem a vocês, tentar falar um pouco de espanhol. Para isto, eu vou ler minha fala. Em primeiro lugar, quero agradecer aos organizadores deste evento por la invitação para o Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telesaúde, a que la tenho o honor de presidir. Para nós é uma excelente oportunidade para conhecer em detalhe os progressos realizados por la telemedicina e la telesaúde em las Américas. E me julgo encantado com o que ha visto nesta manhã sobre as experiências de Peru e de los outros países andinos. Levo para meu país uma impressão muito boa do que ha visto em esta manhã. Vocês estão de parabéns e eu vos saludo por esta rica experiência. O Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telesaúde é uma entidade privada com os seguintes objetivos: promover a amálgama entre médicos, profissionais de saúde e outros profissionais, assim como de entidades públicas ou privadas que estén interessadas em la prática de la telemedicina e de la telesaúde. Proponer, analisar, estimular e lutar por la regulação legal e la ética em la telemedicina e la telesaúde. Eu considero muito importante as questões éticas e legais em la telemedicina e em la telesaúde, porque a medicina é para os outros, não para mim, não para a tecnologia em si. Se ela atender, cuidar das pessoas, ela estará cumprindo sua missão. Divulgar a prática da telemedicina e a telesaúde em Brasil, destacando seus benefícios e riscos. Outros benefícios: colaborar com as autoridades públicas e as entidades privadas em la implementação, el mantenimento e el desarrollo de buenas práticas em telemedicina e telesaúde. Obtener os recursos materiais e os incentivos necessários para alcançar os objetivos propostos. Estabelecer convênios com entidades internacionais para intercambiar experiências e mostrar a telemedicina e a telesaúde praticadas em Brasil. Desenvolver ações conjuntas com organismos governamentais, nacionais e internacionais, como você ha visto neste momento, para melhorar a saúde da população e fomentar as atividades científicas. Eu quero dizer que tenho uma honra muito grande de ter criado o Centro de Tecnologia em Saúde em minha faculdade e ter uma equipe maravilhosa que é composta por la professora Laneir e por Mônica e por outros que não se fazem aqui presentes. São pessoas muito importantes para nós outros. Hasta alguns anos atrás, eu era um cirurgiano abdominal, pero largou la cirurgia para tratar del conjunto. Eu, por mim, opero uma pessoa. Por la telemedicina e la telesaúde, nós outros podemos operar muitas pessoas, melhorar suas condições de saúde. As atividades estruturantes da telemedicina e da telesaúde em Brasil foram, evidentemente, o Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telesaúde, que ha sido criado em la USP
da Universidade de São Paulo, e que eu tenho a honra de dar continuidade seguindo o professor Chao e o professor Jorge. Esse conselho foi criado em 2002 na Universidade de São Paulo, como eu disse. Nós tivemos em Belo Horizonte o projeto BH Telesaúde 2004-2005, município de Belo Horizonte, uma parceria, e a Universidade Federal de Minas Gerais. Tivemos também o projeto Minas Telecardio, que é um projeto de telecardiologia executado em 2005-2006 no Departamento de Saúde do Estado de Minas Gerais e na Universidade Federal. Tivemos também a criação da RUT, que já foi amplamente explicada por Dr. Messina, em 2006, que é a Rede Nacional de Pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia. E tivemos também, nesta província de Pernambuco, um projeto muito importante, uma atividade muito importante, que é a Rede NUTES, na Universidade de Pernambuco, que desde 2004, 2005, tem desenvolvido projetos em la área de telemedicina e telesaúde. E, finalmente, tivemos o Projeto Nacional de Telesaúde em 2007, ligados ou conectados ao Ministério da Saúde e muito bem apoiado por o professor Francisco, que aqui está presente, ao qual eu tenho a honra de homenagear nesse momento por sua acreditação, sua boa vontade de apoiar nossos projetos. A RUT já foi extensivamente dita ou falada, esclarecida por Dr. Messina, de modo que eu vou saltar e vou dizer um pouco mais sobre o Projeto Nacional de Telesaúde em Brasil. Nós tivemos inicialmente 9 núcleos de telesaúde, ubicados em las universidades federais e estatais de 9 estados ou províncias brasileiras. Como ha sido dito aqui, é muito importante a conexão com as universidades. As universidades são o motor propulsor, devem ser o motor propulsor desses projetos. No que pese, nós não podemos excluir as atividades privadas e outras atividades que certamente, neste momento, já estão desenvolvendo atividades na área de telemedicina e telesaúde. Em Brasil, a atenção básica, como explicou o professor Francisco, do sistema público de saúde se propõe a ser integral, resolutiva, coordenadora da atenção, articulada ao território e principal porta de entrada dos sistemas de saúde. Se estrutura a partir de los equipos de saúde de la família. 38.000 unidades básicas de saúde, com mais de 600.000 trabalhadores em todos os municípios do país. 87% de los usuários informam que vivem como máximo de 30 minutos de uma unidade básica de saúde. É muito importante esta cobertura. A informatização das unidades básicas é um componente importante. Nós outros teníamos 53% das unidades básicas que têm computadora. E, comparando, por exemplo, com a região Amazônia, temos, na região amazônica, apenas 32%. Eu estou me referindo à região amazônica do Brasil. Em relação à conectividade, que é muito importante, nós temos, em geral, os dados em Brasil apontam 37% das unidades básicas com unidades com conectividade suficiente para trafegar as informações.
E na região, nos dados da Amazônia Legal, aí na Amazônia Legal, apenas 17% tem conectividade suficiente. Onde nós, como nós outros sabemos, os problemas são muito grandes. A cobertura da atenção básica em Brasil eu não vou ler todos os dados, mas em 1998 teníamos 2.054 era um número como equipes de saúde da família. E em 2014 passamos para 37.064 equipos de saúde da família, atingindo agora e nesse momento 59,64% da nossa população. Na primeira etapa do projeto nacional, concluímos com 1.054 pontos, 841 municípios, 5.900 equipes de saúde de família, 13.081 teleconsultorias realizadas e 228.851 provas de apoio. Evidentemente, esse projeto avançou e tem avançado muito. Como ha sido mostrado, melhor do que nesse diapositivo, atualmente praticamente todas as províncias brasileiras estão cobertas por projetos de telesaúde. E algumas poucas ainda estão em processo de implantação. E na fase 2, então nós evoluímos da fase 1 para a fase 2 a partir de 2011. Nessa fase 2, várias providências têm sido tomadas para melhorar a resolução à atenção básica. Por exemplo, aumento da capacidade de atender e resolver clinicamente por parte das equipes de atenção básica, evitar derivações innecessárias, que é algo muito importante em esses projetos, integrar com a regulação de SUS. O projeto necessita ser totalmente integrado à regulação e apoio diagnóstico e terapêutico. Atenção básica em las redes de atenção à saúde. Diálogo facilitado com outros pontos de atenção, coordenação da atenção, intercomunicação entre gerentes, serviços do SUS e instituições educativas. Estímulo à informatização. É muito importante que esta parceria com a gestão seja desenvolvida, desenvolvida. Outra atividade importante que o governo está tendo nesse momento é o desenvolvimento de eSUS, que é a plataforma que deve ser utilizada para os programas de telesaúde. Isso é muito importante para a recolocação de dados simplificada, expediente clínico do cidadão, apoio clínico e melhor integração dos serviços de saúde. É muito importante os prontuários eletrônicos em saúde, principalmente sua capacidade de intercambiar informações, que é a interoperabilidade desses prontuários. O SUS se propõe a apoiar apoio clínico, tecnologia avançada, melhor integração com os serviços de saúde, menos fichas e mais informação, dados por cidadão, individualizados, informes dinâmicos de saúde. Na fase 2 do Programa Nacional de Telesaúde, até 2012, de 2007 até 2013, se investiu mais de 122 milhões de reais no governo. 13 núcleos
com monitoreio de 2008 a 2012, segundo o Dr. Messina, atualmente 14 núcleos. 2.301 total de pontos, 1.419 municípios, telediagnósticos, teleconsultorias, 109.357, participações em teleeducação, profissionais equipos de saúde de família, beneficiados, 21.260, 643 segundas opiniões fornecidas. Los em verde estão em pleno funcionamento, los em mais claros estão em processo de implantação. Mas como já ha sido dito, a maioria dos estados já estão contempladas com atividades de telesaúde. Atualmente, nesse mês de junho de 2014, temos este total. Evoluímos para 8.097 no total de pontos cobertos pela telesaúde, 3.417 municípios, 1.738 telediagnósticos, 203.963 teleconsultorias, 1.055.896.000 participações em teleeducação. Como vocês podem ver, lá as atividades não só de teleassistência como teleeducação são muito importantes em este projeto. Este gráfico mostra nossa evolução de pontos, uma tendência muito grande aqui, principalmente neste ano de 2014. Evoluímos temos 3.417 municípios. Evidentemente, muitos municípios têm mais de um ponto de telesaúde. Então, teríamos 8.097 pontos de telesaúde. Somente em Minas Gerais, temos 722 pontos governados ou dirigidos por nosso Hospital de las Clínicas, e na faculdade temos 850 mais ou menos pontos, um total de mais de 1.500 pontos de telesaúde. Eu vou dizer agora um pouquinho sobre meu estado de Minas Gerais, onde nós outros trabalhamos. Nós temos um núcleo de saúde em la Faculdade de Medicina, que é chamado NUTEL, e temos lá o Centro de Telesaúde, o Hospital das Clínicas, que compõe a rede mineira de telesaúde. Este é nosso sítio, onde as pessoas podem acessar nossos cursos e outras atividades. Nossas atividades se concentram em assistência, Projeto Nacional de Telesaúde, projeto de acesso a consultas especializadas para reduzir as colas, que são muito grandes em algumas áreas, projeto de UTI neonatal, juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde, projeto de atenção domiciliar para diabéticos, atividades de capacitação, vários cursos à distância, como ha sido mostrado nesta tarde aqui em Lima. Inserção internacional, a professora Laneir finalizou sua apresentação mostrando que, para nossa felicidade, temos uma grande inserção internacional, sobretudo em la América Latina, em los pueblos de língua espanhola e portuguesa. E estamos estendendo esta inserção para os países da África e temos também uma grande participação, uma grande interação com os países da Europa. Este é um dos nossos professores, oftalmologista. Então, o núcleo de telesaúde pratica teleconsultorias ministradas por professores, em geral, a grande maioria delas são professores da Faculdade de Medicina, que estruturamos um sistema de teleconsultoria, segundo opinião formativa, entre professores e focalizado principalmente em atenção primária e nas instituições de educação superior.
Este é nosso folder, nosso explicativo para nuestras enfermeras que visitam os sítios no interior do estado, passarem para as equipes de saúde de família. E esta é nossa programação de atividades de teleeducação que são ministradas por as áreas de medicina, odontologia e enfermeria. Estes são nossos números. Hasta 2008, hasta setembro, em das atividades de tele ou web educação, como nós dissemos. Temos números expressivos de profissionais de saúde que assistem às aulas escolhidas por eles, temas que eles mesmos escolhem, que são mais candentes, mais importantes para cada unidade. Nós solicitamos a um professor da faculdade que ministre esses temas. Este gráfico mostra nossa evolução em teleconsultorias. Temos um número que já vai crescendo de teleconsultorias. Nesse mês de setembro tivemos mais de 1.000. Esses são dados do ano passado. Também são dados em relação à evolução das teleconsultorias hasta 2014. Já temos um número igual ao do ano passado. Não é fácil, é um processo difícil conscientizar os profissionais de saúde que eles devem pedir a segunda opinião, solicitar e introduzi-los para que façam a participação em nosso sistema. Sobretudo porque eles são muito atarefados, com uma demanda muito grande de pessoas para atender. Ultimamente, nós participamos do programa do governo de valoração da atenção básica, que é chamado PROVAB, Programa de Valorização da Atenção Básica. E nesse, profissionais médicos, sobretudo residentes, se dirigem às municipalidades, para o interior do estado, e nós fazemos cobertura, dando apoio às dúvidas que esses profissionais temos. Já temos aqui um número de suporte bem significativo, está aumentando neste ano de 2014. Também prestamos ajuda ao programa Mais Médicos. No começo, os profissionais que vieram de outros países estavam muito tímidos e, nesse momento, por a superação de uma série de problemas, estão aumentando o número de solicitações e de interações com nossos profissionais das universidades. Bem, nós temos muitos cursos em los quais nós priorizamos a questão da ensinança utilizando de imagens, menos textos e mais imagens. Nós consideramos que uma boa imagem fala por muitos textos. Este, por exemplo, é uma ilustração, um objeto virtual de aprendizado que fizemos para explicar a diferenciação entre a diabetes tipo 1 e tipo 2. Isto é feito em nosso serviço, é proibido copiar qualquer imagem da internet. Nós mesmos, com nossa equipe de animadores, pessoas de videoconferência, produzem os vídeos. Esta é a corrente sanguínea com as moléculas de insulina, as moléculas de glucose, a parede celular, os receptores de insulina, recebendo, quando tudo funciona bem, a molécula de insulina, então há uma abertura e a glicose passa para dentro da célula, em situação normal. O diabetes tipo 1, o pâncreas não produz insulina. No tipo 2, há uma dificuldade ao nível das receptores de insulina, que estão prejudicados, não abre
o canal de entrada de insulina em la célula e de glicose em la célula. E dessa forma, a glicose aumenta em la corrente sanguínea. É modo fácil de explicar como as coisas funcionam. Desculpe meu espanhol. Cursos de distância, já foi dito. Nós temos curso de preparação, ensinar os alunos e os profissionais da atenção básica a interpretação do eletrocardiograma, porque não basta solamente interpretar a distância, o traçado do ECG. É muito importante que minimamente os profissionais consigam ler, interpretar corretamente o eletrocardiograma. Temos o curso de malária, que já foi explicado. Temos outros cursos que nós programamos, né? Atenção à urgência e emergência, que é muito importante, né? A questão do traumatismo no Brasil é muito importante. Os traumas de moto são muito grandes. As questões das moléstias prevalentes, a hipertensão em embaraço, diabetes, dengue, enfermidade de Chagas, trauma, asma, entre outros cursos que nós já temos prontos. Os fatores de análise produzida por nossos professores e outros profissionais epidemiologistas, ha sido concluído que a articulação política para a implantação de projeto de telesaúde é muito importante. Implicação em 3 níveis governamentais: federal, estadual ou da província e municipal. Os 3 níveis têm que estar conjuntamente motivados para desenvolver e apoiar o projeto. Largo processo de articulação com fim de fortalecer e optimizar a iniciativa. Promover uma forte interação entre o governo e as universidades, já ha sido dito nesta tarde, em apoio às atividades de atenção básica, não primária, de saúde, como já foi explicado. Integração com os núcleos, integração entre os núcleos. Os primeiros núcleos, os coordenadores são praticamente hermanos entre si. Nós formamos uma comunidade muito interessante. Eu penso que nós todos devemos trabalhar em rede. O mundo é uma rede de apoio às pessoas, que esta é nossa função como profissional de saúde. Nós todos estamos conectados. A rede e o trabalho em equipe é a coisa mais importante, em minha opinião, principalmente quando se trata de saúde, que é o principal bem do ser humano. Outro fator de êxito: adequação à realidade. Telesaúde deve ajustar-se à realidade e às necessidades regionais. Ela tem que ser, como dizem os americanos, customizada. Não adianta nós outros colocarmos processo muito avançado para uma região onde não tem banda ancha suficiente e as pessoas não estão em situação de aproveitar o que é ministrado. A questão de tecnologia simples e de baixo custo permite sua implementação em áreas remotas e desassistidas, como ha sido explicado nesta tarde. Conectividade, situações diferentes segundo as regiões do país. Norte, nós temos vários problemas. Estes são os aspectos críticos da aplicação de Programa Nacional de Telesaúde. A questão da conectividade ha sido prometida. O Brasil está desenvolvendo, nesse momento, grande sistema de conectividade a nível nacional em banda ancha. E é muito importante, talvez o mais importante, a motivação e adequação da equipe de teleconsultores, reguladores e o trabalho multiprofissional. É muito importante. De nada adianta se os profissionais de saúde, sobretudo os médicos, os enfermeiros e outros profissionais, não estiverem suficientemente motivados para trabalhar em equipe.
eu estou terminando e vou dizer um pouquinho sobre os projetos de telemedicina e telesaúde em entidades não acadêmicas e em rede de saúde complementar. No Brasil, nós temos a saúde pública, a saúde complementar, que, como o nome mostra, complementa o sistema de saúde, e o sistema suplementar, que é o sistema privado, como me ensinou a professora Alaneir. Nós outros recebemos uma tarjeta, uma medalha, por ajudar a Polícia Militar de Minas Gerais a fazer as avaliações de los militares em la junta recursal, utilizando a telecomunicação. É necessário, por um mecanismo legal, que hajam no mínimo 3 médicos examinem o paciente. E os municípios não tinham 3 médicos. Então, nós sugerimos que eles fizessem uma conexão com os médicos remotos. E assim, os 3 ou 4 peritos assinavam o laudo. Por isso, eu ganhei uma medalha. Este é um outro projeto muito interessante, que acompanhamento de tratamento farmacológico em pacientes depois da alta hospitalar. Este é um projeto da cooperativa médica chamada Unimed BH. Os pacientes que necessitam deste acompanhamento recebem esta caixa com os comprimidos, as pílulas, em cada espaço desse, em um horário determinado. Então, se ele não abre essa pequena caixinha com os comprimidos, dispara um mecanismo em lo médico regulador e ele manda para envia a uma enfermeira, uma assistente social, para ir à casa do paciente. Muito obrigado, muitas graças. Finalmente, eu convido a todos para comparecerem em este encontro que é Telehealth for Universal Health Coverage, em outubro 28 a 30 de 2015, em Rio de Janeiro, que é uma parceria do Conselho Brasileiro de Telemedicina e a Sociedade Internacional de Telemedicina e Health, e lá uma participação expressiva do Serviço de Telesaúde de Rio de Janeiro. Muitas graças novamente. E desculpe por minha pronunciação.